Olá, na aula de hoje nós vamos começar a ver na prática como é o Forex, certo? E se você não viu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passadinha lá, acompanhe desde o início essa série que nós estamos fazendo aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai se apaixonar por esse mercado. Lembrando que a minha intenção aqui nesta série é fazer com que você enxergue o mercado de uma forma descomplicada. Eu não gosto de usar o termo fácil, mas que você enxergue e veja como é possível, sim, você às vezes que não tem tempo para analisar ou operar a nossa bolsa aqui no Brasil, essa possibilidade que o Forex te proporciona. E se você já assistiu a aula passada, sem mais enrolação, vamos para a tela que a aula de hoje está muito legal. Este conteúdo tem um intuito apenas didático e educativo. Não é de maneira alguma recomendações de compra ou venda de ativo ou derivativos do mercado financeiro. No Forex, nós iremos ver sempre as cotações de moeda da forma que eu vou explicar aqui para você. Neste caso, eu trouxe aqui o exemplo do par mais negociado no Forex, que é no caso o euro-dólar. E como que a gente vai ver isso? Como que você vai saber qual moeda que está sendo negociada? Dessa forma aqui. Sempre será 6 letras, notando que as 3 primeiras é a moeda base e as 3 últimas é a moeda de cotação, certo? De uma forma simples, seria o seguinte: as 3 primeiras representam a moeda mais forte em relação à segunda, tá bom? Sendo que as iniciais, para você saber, mas qual moeda de qual país? O que eu estou negociando? Aí é o seguinte, dessa forma aqui, bem simples. Você está vendo aqui, ó, o euro, certo? Aqui está simbolizado pelo euro, tá? No caso aqui ele já se simboliza por si só. Neste caso aqui, ó, USD é United States Dollar, certo? Então é o dólar americano em relação ao euro, certo? Então nós temos aqui a moeda base, sempre vai ser as 3 primeiras, e a moeda de cotação, as 3 últimas, certo? Aqui tem essa barra que está no meio aqui, vou mostrar. Esta barra aqui, você não vai ver isso quando estiver negociando, tá? Aqui é só para separar, para exemplificar. Você sempre vai ver junto. Desta forma aqui, ó, Euro USD, AUD CAD, GBP JPY. E não se preocupe, como os pares são muitos, isso tem na internet fácil, você não precisa ficar apavorado caso você falar, poxa, Bárbara, mas eu não vou lembrar tudo aqui, eu não sei tudo. Fica tranquilo, isso você encontra com facilidade na internet, isso não é coisa para você ficar apavorado, beleza? Então, de uma forma simplificada, o que eu quero dizer? Se eu disse que as 3 primeiras moedas é a moeda base e as 3 últimas moedas é a moeda de cotação, né? Então, o que isso quer dizer? Que a moeda base ela seria a moeda mais forte. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, digamos que eu preciso de 1,09326 dólares para eu comprar um euro. Simples assim, ok? E agora nós vamos falar de um tema muito legal aqui no Forex, que muita gente faz confusão e parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Que é o PIP, que é a variação de preço. Se você opera mini índice aqui no Brasil, ou em qualquer lugar que você esteja, que você opere o mini índice aqui brasileiro, você vai ver o seguinte: digamos que o preço está sendo negociado a 101.300 e ele foi ali para 101.305. Ele andou um tique, certo? Então eu sei que ele andou 5 pontos ali, certo? Você não vai ver assim 101.302. Você vai ver ele de 5 em 5, então que é o tique do mini índice, ok? E no Forex nós temos a unidade de PIP. E o que significa PIP? É Point in Percentage. E ela é representada pela 4ª casa decimal de um preço. Você vai entender isso agora. Aqui, ó.
Digamos que uma moeda está sendo negociada a 1.20463 e ela foi para 1.20473. Ok, quanto isso andou em PIP? Vamos lá. Nós vimos que o PIP ele é representado pela quarta casa decimal. Então aqui nós temos o ponto, certo? E nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esta casa 4 ela é representada pelo PIP, certo? Então, se o preço aqui ele foi de 1.2046 para 1.2047, então ele andou um PIP, certo? E aí você pode estar falando assim, poxa Bárbara, mas e esse número pequenininho que está do lado, e o que que é? Esse aqui é a nossa quinta casa decimal. E isso, ele representa o quê? Pontos, points, tá? Muitas pessoas vão falar como pipettes. Então, a cada 10 points, pipettes, nós temos um pip, certo? Um exemplo do nosso dia a dia. Se você for abastecer o seu carro, digamos que você veja na placa lá, a gasolina está a 5,49. Dificilmente você vai ver na bomba 5,49. Você vai ver o quê? 5,49 e tem um 9 pequenininho em cima assim. Esse é como se fosse o nosso point aqui, certo? Então, para quê? Para que tenha mais negociação, tenha mais liquidez, tenha mais oportunidades. É mais uma casa decimal, conforme o mercado foi evoluindo, certo? Então você vai ver que isso é bem fácil, parece complicado, mas não é. Bom, então agora você vai ver na prática como esse númerozinho pequenininho ali parece um pouco confuso, mas não é. Vamos nesse exemplo aqui, ó. Digamos que o mesmo valor acima, que a gente falou aí, 1.20463, ele foi para 1.20468. Tá. Em pips, quanto que esse preço variou? Note que isso não mudou, ó. Manteve igual. O que mudou? A nossa quinta casa decimal, certo? Ele estava aqui no 3 e foi para o 8, tá? Então vamos fazer as contas aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele andou 5 pontos, 5 pipettes. Então, nós diremos que o preço andou meio pip, certo? Se cada um pip são 10 pontos, aqui ele variou de 3 para o 8, foi 5 pontos, então o preço variou meio pip, tá? Parece um pouco confuso, mas reveja essa aula depois, você vai ver que é bem simples e não é nada de um bicho de 7 cabeças, tá? Então nós temos aqui um pip, ele equivale a 10 points, ok? Lembrando que points é a mesma coisa que pipettes. Você vai ver algumas pessoas falarem que pipettes é a mesma coisa do que points ou pontos aqui, certo? E agora nós temos a exceção. Tem uma exceção, mas vamos lá. Nos pares que tem JPY, a casa do PIP é a segunda casa decimal, certo? Conforme está falando aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Digamos que um preço está sendo cotado de 115.042 e ele foi para 115.052. Tá, mesma coisa, para ficar fácil. Ó, segunda casa decimal. Aonde está o nosso ponto? O ponto está aqui, certo? Casa decimal. Ó, 1, 2. 1, 2. Então, se o nosso preço ele variou de 0,4 para 0,5, ele variou o quê? Um pip, certo?
E se o preço tivesse variado de 115.042 para 115.047, vamos fazer as contas lá? 0,2, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Ele andou 5 pontos, ele variou o que então? Meio pip. E essa é a grande diferença. Sempre que você ver uma cotação em uma determinada paridade de moeda, que você ver que tem ali o JPY, é a única coisa que vai mudar. O pip é a segunda casa decimal. Na prática não muda nada, mas é só isso. É a grande diferença ali. Beleza? Ficou claro? E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo possa estar fazendo diferença na sua vida, para que sirva de incentivo para você ver, como falamos no começo, que o mercado ele pode sim ser de uma forma descomplicada, certo? E eu sei que essa aula, como nós tratamos ali de bastante números, termos, pode sim ser que às vezes ficou um pouquinho confuso, mas reveja ela com calma, reveja com o tempo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E nas próximas aulas, nós iremos já começar a ver isso dentro do gráfico, ver isso dentro da plataforma, de uma forma com que você já consiga ver na prática isso que a gente está falando. Mas essas primeiras aulas são fundamentais, é a nossa base ali para que você comece certinho, desde o início ali, para que você entenda e você veja o quão legal, como já falei na outra aula, e o quão vantajoso pode ser sim operar no mercado Forex. Ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aula. Um abraço!